Shalom, shalom, estamos na semana da Parashat Balak e eu quero trazer um artigo aqui chamado O Segredo da Estrela. Vou começar lendo Bamidbar, Números 24, verso 17. Eu o vejo, mas não agora, eu o vejo, mas não perto. Uma estrela sairá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Bamidbar 24, verso 17. O que é uma estrela? Do ponto de vista da Terra, uma estrela aparece como um minúsculo e cintilante ponto de luz, perfurando o insondável mar de trevas. No entanto, uma estrela é uma enorme esfera luminosa, de plasma, um incrível reator termonuclear feito de hélio e hidrogênio. Nosso Sol, por exemplo, é uma estrela que fornece luz, calor e energia para a Terra. Pode parecer estranho, mas todo ser humano vivo é feito de, entre aspas, poeira estelar. No início, o universo primitivo não continha elementos pesados como carbono ou ferro, mas era limitado a átomos leves como hélio e hidrogênio. Quando uma estrela sofre uma supernova, como chamam, elementos mais pesados são criados então por meio dessa nucleossíntese. Ainda hoje o processo de nucleossíntese ocorre em temperaturas extremas quando uma estrela explode. Esses elementos mais pesados que são criados durante esse processo compõem os planetas e são os blocos de construção moleculares de nossos próprios corpos. O astrofísico Neil deGrasse Tyson diz: os átomos de nossos corpos são rastreáveis a estrelas que os fabricaram em seus núcleos e explodiram esses ingredientes enriquecidos em nossa galáxia bilhões de anos atrás. Por esse motivo, estamos biologicamente conectados a todos os outros seres vivos do mundo. Estamos quimicamente conectados a todas as moléculas da Terra. E estamos atomicamente conectados a todos os átomos do universo. Não somos figurativamente, mas literalmente poeira estelar. Agora vamos para um primeiro desdobramento, falar sobre a estrela de Abraão, que fez o Urso e Órion, as Pleiades e as Câmaras do Sul. Jó, capítulo 9, verso 9. Então, há uma tradição a respeito de Abraão, de que em seu nascimento havia uma estrela no Oriente. Eu vou ler agora aqui um midrash, ok? E trarei a referência no final. Quando nosso pai Abraão nasceu, uma estrela se levantou no Oriente e engoliu 4 estrelas nos 4 cantos do céu. Os magos de Nimrod disseram-lhe: a Terá, nesta hora nasceu um filho, do qual sairá um povo destinado a herdar este mundo e o mundo vindouro. Com a tua permissão, que seu pai receba uma casa cheia de prata e ouro, com a condição de que seu filho recém-nascido seja morto. Beit Hamidrash 2, versos 118 ao 196, citado em Sefer HaGadah. Desde o início de sua jornada como nação, os filhos de Israel foram simbolicamente comparados a estrelas. Essa comparação baseia-se na vastidão, brilho e natureza duradoura das estrelas no céu noturno para representar as qualidades únicas e o destino dos israelitas. Assim como as estrelas brilham intensamente na escuridão, os israelitas devem se destacar e iluminar o mundo com sua fé, sabedoria e retidão. A metáfora das estrelas também transmite uma sensação de orientação e navegação. Assim como marinheiros e viajantes confiaram nas estrelas para encontrar seu caminho, os israelitas devem servir como um farol de esperança e direção para a humanidade. Essa analogia profunda não apenas fala da identidade coletiva dos israelitas, mas também alude ao seu significado cósmico na grande tapeçaria da existência. Bereshit, o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, diz o seguinte: e ele o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. Então ele lhe disse: assim será a tua descendência. E ele creu em Hashem e ele o considerou como justiça. Bereshit, Gênesis, capítulo 15, versos 5 e 6. Então aqui foi uma palavra do Eterno para Abraão. E de acordo com Rashi, Hashem levantou Abraão acima das estrelas e disse-lhe para olhar para elas. Então, claro, aqui Abraão estava acima delas. Existe sim o entendimento que todo aquele que é filho de Abraão está conectado em Israel, no Mashiach. Os astros não têm influência negativa sobre a pessoa, porque ela está acima. Lembrando até mesmo as palavras de Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, que diz que estamos assentados com Yeshua
nas regiões celestiais acima de todo principado, potestade. Então também há uma conexão nisso aqui. E, de acordo com Rashi, Hashem levantou Abraão acima das estrelas e disse-lhe para olhar para elas. Mas Rashi faz o seguinte comentário: ele o tirou da esfera terrestre e o levou acima das estrelas. Isso explica a expressão de olhando de cima para baixo, que está aí no hebraico aí da sua tela. Então aqui é Rashi comentando Gênesis capítulo 15, verso 5. E embora as estrelas cintilantes pareçam pequenas, elas são fontes ardentes de imenso poder. Deuteronômio diz: Hashem, seu Deus, te multiplicou. Eis que você é hoje como as estrelas do céu em multidão. Devarim, Deuteronômio capítulo 1, verso 10. E Rashi faz uma pergunta interessante sobre este versículo. Mas eles, os israelitas, naqueles dias, eram tanto quanto as estrelas dos céus? Eles não eram apenas 600 mil? Qual é então o significado de eis que você é hoje? Significa eis que você é comparado ao sol, significando que você existirá para sempre como o sol, a lua e as estrelas, conforme o cifrei. Agora vamos para um outro desdobramento. A estrela no Oriente. Assim como o nascimento de Abraão, a revelação de Mashiach está ligado à estrela no Oriente. Uma estrela sai de Jacó. Bamidbar, Números 24, verso 17. Então é ensinado em nome de nossos sábios. O ciclo setenário em que o filho de Davi vem acontecerá da seguinte forma: no primeiro ano não haverá alimento para todos os que precisam. No segundo ano, as flechas da fome, conforme Ezequiel capítulo 5, verso 16, serão desencadeadas. No terceiro ano, uma fome severa. No quarto ano, nem fome, nem fartura. No quinto ano, grande abundância, e uma estrela surgirá no Oriente. Esta é a estrela do Mashiach, e será visível no leste por 15 dias. Se demorar, será para o benefício de Israel. E, no sexto ano, ruídos e sons. No sétimo ano, batalhas. E no final do sétimo ano, contemplar-se-á o Mashiach. Aqui é a Haggadah HaMashiach, de Trajetórias do Apocalíptico, do Oriente Próximo, traduzido por John Reeves. E esse conceito de estrela ligada a Mashiach é um fio antigo na tradição judaica. Rav Akiva deu a Shimon Bar Kokhba o nome de Bar Kokhba, que é filho da estrela, proclamando o Mashiach, ligando a profecia em Bamidbar, em Números 24, verso 17. Durante esse tempo, após a destruição do segundo templo, Israel estava lutando ali contra o Império Romano em uma última resistência por sua liberdade. E temos um texto antigo chamado a oração do Rab Shimon Bar Yochai, que diz o seguinte: e durante o sexto ano, uma estrela aparecerá do Oriente, e sobre ela uma vara de fogo como uma lança. As nações gentias se alegrarão, que esta estrela é nossa. Mas não é assim. Pelo contrário, pertence a Israel, como prevê a Escritura: uma estrela sairá de Jacó, etc. Bamidbar 24, verso 17. O tempo de seu brilho será durante a primeira vigília da noite por 2 horas. Ele se fixará por 15 dias no leste, depois girará para o oeste e agirá da mesma forma por 15 dias. Se for mais seu período de brilho, isso é bom para Israel. Tefilá Shimon Bar Yochai, Trajetórias no Apocalíptico do Oriente Médio, traduzido por John Reeves. Todas essas tradições estão ligadas entre si e mostram um tema consistente, conectando a estrela no Oriente com a vinda do rei Mashiach. E este será o sinal para vós, quando virdes que no princípio de uma semana a chuva, e na segunda semana o afrouxamento das flechas da fome, e na terceira uma fome severa, e na quarta não há fome, mas também nenhuma satisfação, e na quinta há grande saciedade. Uma estrela aparecerá do leste com uma vara em cima dela. Esta é a estrela de Israel, como diz a Escritura: uma estrela sairá de Jacó, e etc. Números, Bamidbar 24, verso 17. Se brilha, é para o benefício de Israel. Então Mashiach da linhagem de Davi surgirá. Nistarot Shimon Bar Yochai, Trajetórias no Apocalíptico do Oriente Próximo, traduzido por John Reeves. E o Zohar liga esta revelação do Mashiach à terra da Galileia. A glória de sua majestade refere-se a Mashiach quando ele se revelar na terra da Galileia, pois nesta parte da Terra Santa a desolação começou pela primeira vez e, portanto, ele se manifestará lá primeiro.
E quando o Mashiach se manifestar, uma estrela sairá do oriente, matizada em matiz e brilhando intensamente, e 7 outras estrelas a cercarão e farão guerra contra ela de todos os lados, 3 vezes ao dia durante 70 dias, diante dos olhos de todo o mundo. Uma só estrela lutará contra os 7, com raios de fogo brilhando de todos os lados, e os ferirá até que se extingam, noite após noite. Após os 70 dias, a única estrela desaparecerá. Zohar, volume 2, de Shemot 7b e a Sonsinsu Press Edition, página 21. O Evangelho de Mateus frequentemente enfatiza o significado da Galileia em relação à identidade de Yeshua como Mashiach. Essa conexão está enraizada em uma profecia do livro de Isaías. E saindo de Nazaré, veio habitar em Farnahum, que está na costa do mar, nos termos de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: a terra de Nebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava sentado nas trevas viu grande luz, e para os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz surgiu. Mateus capítulo 4, dos versos 13 ao 16. Agora, mais um desdobramento. Falarei aqui sobre os magos. O Midrash então observa que os astrólogos gentios reconhecerão a estrela. E haverá um governante no meio de Jacó. Bamidbar 24, verso 19. No princípio, uma estrela surgiu no leste, à frente da qual havia uma espada. Israel viu isso e disse um ao outro: o que é isso? As outras nações perguntaram a seus astrólogos: qual é o caráter desta estrela? Eles, os astrólogos, disseram-lhes: esta é a estrela de Israel. Este é o rei que ainda se levantará para eles. Assim que Israel ouviu isso, eles se aproximaram do profeta Samuel e disseram-lhe: dá-nos um rei para nos julgar, assim como todas as nações. 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Assim como as nações disseram. Nesse contexto diz que uma estrela surgirá de Jacó, Bamidbar 24, verso 17. E assim também, no fim dos dias, uma estrela nascerá no leste, e é a estrela do Mashiach. Como diz, e haverá um governante, Yerd, em meio a Jacó. Rabi Yosé disse: na língua dos arameus, o leste é chamado de Yerd, e passa 15 dias no leste. Se demorar ainda mais, é apenas para o bem de Israel, e então você pode esperar os passos do Mashiach. Midrash Haggadol, Bamidbar Números, Midrash Yemenita, traduzido por Yitzhak Tzvi, HarperCollins, páginas 175 e 176. Se você quiser também, depois na descrição teremos todas as referências aí deste conteúdo, deste artigo. E isso soa extraordinariamente familiar ao relato de Mateus, no Evangelho de Mateus. Ora, quando Yeshua nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. E Filo comenta sobre a identidade desses magos. E na terra dos bárbaros há muitas companhias de homens virtuosos e honrados celebrados. Entre os persas existe um grupo, os magos, que investigam as obras da natureza com o objetivo de se familiarizarem com a verdade, iniciando os outros nas virtudes divinas por explicações muito claras. Então aqui a referência é Filo, todo homem bom é livre, 74. Os magos então dão presentes ao recém-nascido Rei Mashiach. A estrela que eles viram no leste foi adiante deles até que veio e parou sobre onde a criança estava. Quando viram a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Miriam, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, entregando ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, do verso 9 ao 11. Os dons dos magos têm um significado especial, conforme ilustrado pelo Zohar. O pecado é vermelho, como diz: embora seus pecados sejam como a escarlata, o homem põe no fogo o animal sacrificial, que também é vermelho. O sacerdote asperge o sangue vermelho ao redor do altar, mas a fumaça que sobe ao céu é branca. Assim, o vermelho é transformado em branco. O atributo da justiça é transformado no atributo da misericórdia. Rav Isaac disse: vermelho, sangue, e branco, gordura, são oferecidos para o sacrifício, e o odor sobe de ambos. As especiarias do incenso são em parte vermelhas e em parte brancas. O incenso é branco, a mirra pura é vermelha, e o perfume sobe do vermelho para o branco. Zohar, volume 3,
Zohar, comentário de Shemot 20b, da Suncício Press Edition, página 6. Então Rashi cita Onkelos, explicando a ligação entre Mirra e Moriá, que é o local do sacrifício de Yitzhak, dizendo o seguinte: Onkelos a chamou a terra de serviço, como uma alusão ao serviço do incenso, que continha mirra, mor no hebraico, que é foneticamente semelhante a Moriá, e também continha nardo e outras especiarias. Então aqui é Rashi em Bereshit, Gênesis 22. Os dons ou presentes, que eu quero dizer aqui, que os magos levaram a Mashiach, são um prenúncio da era messiânica, na qual todos os não-judeus também do mundo trarão presentes ao rei Mashiach. Rabi Yehudá Bar Simon ensinou: as nações da terra trarão presentes ao rei Mashiach, filho de Davi, e ao Mashiach, filho de Efraim, ou de Yosef. As nações trarão presentes ao rei Mashiach, e assim que as nações da terra vierem ao rei Mashiach, ele perguntará: há filhos de Israel entre vocês? Trago-os como presentes para mim. Midrash Tehillim 87.6, traduzido por Rav William, da Yale University Press, página 77. Agora, um próximo desdobramento. Vamos falar um pouco sobre Herodes. Então Herodes convocou secretamente os magos e verificou deles a que horas a estrela havia aparecido. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, e em toda aquela região, segundo o tempo que tinha averiguado dos magos. Mateus capítulo 2, versos 7 e 16. E um outro ponto importante de citar é que visões com uma estrela acima eram consideradas pelos antigos como um presságio da queda de governantes. Quando um cometa apareceu, o imperador enlouquecido Nero mais tarde agiu de maneira muito semelhante a Herodes. Aconteceu que um cometa começou a aparecer em várias noites sucessivas, algo que comumente se acredita pressagiar a morte de grandes governantes. Preocupado com isso e aprendendo com o astrólogo Balbilus que os reis geralmente evitavam tais presságios pela morte de algum homem distinto, desviando-os assim de si mesmos sobre as cabeças dos nobres, ele resolveu a morte de todos os homens eminentes do estado. Seutônio, A Vida dos Césares, livro 6, Nero, página 188. Um próximo desdobramento. O que era a estrela? A natureza da estrela vista sobre Belém é objeto de debate. As possibilidades incluem uma supernova, um cometa, uma conjunção planetária ou um evento sobrenatural. O cometa de Halley, por exemplo, brilhou no céu em 12 a.C. O astrônomo alemão Johannes Kepler descobriu 3 conjunções dos planetas Júpiter e Saturno durante o ano 7 a.C. Astrônomos chineses também viram uma nova no ano de 5 a.C. E em favor da hipótese de conjunção, Alfred Edersheim menciona. Em seguida descarta um comentário de Abarbanel que apoiaria a hipótese da conjunção. Em seu comentário sobre Daniel, o rabino estabeleceu que a conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes indicava não apenas os eventos mais importantes, mas se referia especialmente a Israel, para o qual ele dá 5 razões místicas. Ele argumenta ainda que, como essa conjunção ocorreu 3 anos antes do nascimento de Moshe, que anunciou a primeira libertação de Israel, também precederia o nascimento de Mashiach e a libertação final de Israel. Isso está na obra de Albert Edersheim, Vida e Tempos de Jesus, de Yeshua, o Mashiach, capítulo 8. Então os argumentos a favor e contra cada posição são complexos e merecem ser estudados em detalhes, mas parece provável, embora de forma alguma conclusiva, que a estrela não tenha sido um fenômeno natural, mas um evento sobrenatural. Agora vamos tratar aqui de um tema, a Geulá. Então, o processo de surgimento das estrelas e finalmente o amanhecer sobre o mundo é um padrão do que a Geulá, a grande redenção, carrega sobre si. A noite, embora seja noite, tem-se a luz da lua, das estrelas e dos planetas. Então, quando será realmente escuro? Pouco antes do amanhecer. Depois que a lua se põe, as estrelas se põem e os planetas desaparecem. Não há escuridão mais profunda do que a hora antes do amanhecer. E naquela hora o santo responde ao mundo e a todos os que nele há. Das trevas ele faz nascer a aurora e ilumina o mundo. A corça da aurora, ou seja, a estrela da manhã, sua luz irradia à medida que sobe. No início a luz vem aos poucos,
Então se espalha cada vez mais, cresce e aumenta e finalmente explode em glória brilhante. Novamente, Sefer Haggadah citando Midrash Tehillim 22 verso 4 e 22 verso 13. Também aqui a Haggadah Esther 7 verso 10, edição Buber, página 68 e B. Yomá 29a. Então, Rav Moshe Alshir, de 1508 a 1593 depois de Cristo, diz o seguinte: eu vejo, mas não agora. Ele se refere à chegada gradual da redenção para Israel, o Mashiach ben Yosef, a quem ele se refere como surgiu uma tribo, vara, em Israel. Então aqui é um Midrash de Rav Moshe Alshir sobre a Torá, traduzida e editado por Eliyahu Munk, página 910. E Rav Chaim ben Atar comenta o seguinte: ele também repete a mensagem sobre o Mashiach, mas o descreve de maneira diferente a cada vez, ou seja, a estrela e o cetro. Toda a profecia diz a respeito ao Mashiach e é melhor compreendida à luz de Sanhedrin 98, onde o Talmud discute o significado da profecia aparentemente contraditória. No seu tempo determinado eu a apressarei. Isaías capítulo 60, verso 22. O Talmud explica que o momento da chegada de Mashiach depende da conduta do povo de Israel. Se eles merecerem, Deus acelerará seu cronograma, senão o Mashiach chegará no tempo designado para este evento. Zacarias 9, verso 9, descreve uma visão do Redentor como sendo um homem pobre, montado no humilde jumento. Quando Bilam falou da chegada de Mashiach como resultado dos méritos de Israel, ele descreveu sua chegada como semelhante à de uma estrela, ou seja, uma figura celestial fazendo uma aparição proeminente nos céus. Quando Bilam descreve o Mashiach como uma estrela emergindo de Jacó, ele se refere ao Mashiach que é descendente de David. E enquanto ele fala do Mashiach em termos de ser um cetro que sai de Israel, isso é uma referência ao Mashiach da tribo de Efraim. Or Chaim ben Atar, traduzido por Rav Eliyahu Munk, páginas 1628 e 1629. E também Pirkei Mashiach diz o seguinte: e agora vamos celebrar o louvor do rei Mashiach. Ele chegará com as nuvens do céu, e 2 serafins estarão à sua direita e à sua esquerda, como diz a Escritura: eis que um ser humano veio com as nuvens do céu. Daniel capítulo 7, verso 13. Serafins ardentes serão enviados ao palácio, e estrelas aparecerão como fogo em todos os lugares durante a geração em que o filho de Davi vier. Pirkei Mashiach, de trajetórias do Apocalíptico do Oriente Próximo. Então o livro de Daniel diz o seguinte sobre a ressurreição: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os sábios resplandecerão como o resplendor do céu acima, e aqueles que convertem muitos à justiça como as estrelas para todo sempre. Daniel capítulo 12, versos 2 e 3. E olha o que Tali Loenthal da Chabad afirma, isso no site chabad.org. Para nós, na Terra, olhando a olho nu e talvez não pensando muito sobre o assunto, as estrelas parecem minúsculas e insignificantes. No entanto, na verdade, cada estrela é uma força poderosa e única. O mesmo acontece com cada indivíduo. No contexto do grande mundo, ele ou ela pode se sentir insignificante. No entanto, na verdade, dentro de cada um de nós existe uma fonte interior de tremendo poder espiritual adaptado à tarefa única e essencial que devemos realizar no curso de nossas vidas. Então aqui é um artigo chamado Números e Estrelas de Chabad.org. E agora um último desdobramento chamado A Estrela Definitiva. Os antigos judeus interpretaram a estrela de Bamidbar 24 como o Mashiach, como afirma Targum Onkelos: eu o vejo, mas não agora, eu o vejo, mas não de perto, quando um rei se levantar de Jacó e o Mashiach for ungido de Israel, ele matará o príncipe de Moabe e reinará sobre todos os filhos dos homens. E Edom será uma herança e Seir uma possessão de seus adversários. Mas Israel prosperará em riquezas. Da casa de Jacó descerá um que destruirá aquele que escapar da cidade dos povos. Targum Onkelos de Números, Bamidbar 24, 17. E embora não sejam Messorá, Boas Novas, considerados Messorá os manuscritos do Mar Morto,
Os mesmos interpretam a profecia da seguinte forma: a estrela é o intérprete da lei, que vem a Damasco como está escrito: uma estrela deixou Jacó, um cajado se levantou de Israel. Bamidbar 24, verso 17. Aqui é um trecho do Manuscritos do Mar Morto, documento de Damasco 7, versos 19 ao 21, traduzido para o inglês por Abeg Weisencook, página 58. E o Ramban, que é o Rav Moshe Ben Nachman, de 1194 a 1270 d.C., afirma o seguinte: de Jacó sairá uma estrela, porque o Mashiach reunirá os dispersos de Israel de todos os cantos da terra. Bilam o compara metaforicamente a uma estrela que passa pelo firmamento desde os confins do céu, assim como se diz sobre o Mashiach: e eis que veio com as nuvens do céu, semelhante a um filho de homem, etc. Ramban, da Parashat Balak, traduzido pelo Rav Havel, página 283. E o Maharal de Praga, que é o Rav Yehudá Betzalel, de 1520 a 1609 d.C., diz o seguinte: uma estrela sairá de Yaakov. Ele chama o rei Mashiach de estrela Nividal, separados, exaltados do homem, assim como uma estrela está no firmamento e o homem está na terra. O Mashiach é descrito como exaltado, elevado, extremamente elevado. Isaías 52, verso 13. De modo que é chamado de estrela, mais elevado do que qualquer coisa no universo. A estrela governa o mundo enquanto circunda o mundo, conforme Devarim Rabá 1, verso 14. E a extensão de seu domínio é descrita pelo resto do versículo. A estrela não é fixa, mas dispara através dos céus como Ziquim, meteoros que deixam um rastro de luz, conforme Rashi em Bereshit 58b, com grande força. Então aqui é um comentário de Maharal, Bamidbar e Devarim, Números e Deuteronômio, traduzido por Moshe David de Geffen Publishing House, páginas 64 e 65. E olha o que o Zohar diz: além disso, a luz da lua será como a luz do sol. Isaías 30, verso 26. Então isso fará que a sétima janela se abra para o mundo inteiro, cuja estrela é a estrela de Jacó, a respeito da qual Bilam disse: de Jacó sairá uma estrela. Bamidbar 24, 17. Esta estrela brilhará por 40 dias e 40 noites, e quando o Mashiach for revelado e todas as nações do mundo se reunirem ao seu redor, então se cumprirá o versículo da Escritura que diz: e naquele dia a raiz de Jessé, que é um estandarte dos povos, a ela os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. Isaías capítulo 11, verso 10. Zohar 2, 172b, da edição Sonsino Press. E talvez possamos interpretar Bamidbar 24 então da seguinte forma: número 1, eu o vejo, ou seja, ele aparece e é Mashiach ben Yosef. 2, mas não agora, ele desaparece. Esta é a ocultação do Tzadik, a ocultação de Mashiach. 3, eu o vejo, ou seja, ele reaparece e este é Mashiach ben Davi vindo nas nuvens do céu. 4, mas não perto, ou seja, mais ou menos 3.500 anos desde a época de Moshe Rabbeinu. 5, uma estrela sairá de Jacó, ou seja, será uma luz para os gentios. Esta é a missão de Yonah Hanavi e Yosef Hatzadik, que estão nessa linhagem de Mashiach ben Yosef. 6, um cetro se levantará de Israel, ou seja, irá governar as nações como Mashiach ben Davi, com uma vara de ferro, esmagando aqueles que rejeitam sua autoridade como vasos. Então Yeshua é de fato a estrela e o cetro, a unificação das duas missões de Mashiach. Ele ilumina o mundo antes de vir reinar, para que o mundo possa ter a oportunidade de se arrepender e retornar ao Deus de Israel. E no livro de Apocalipse, Yeshua diz o seguinte: eu sou a raiz e a descendência de Davi, a estrela brilhante e matutina, ou seja, a estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. Shalom, shalom, que o Eterno possa nos abençoar.